Fala galera, no vídeo de hoje vamos estar fazendo a sequência aqui da criação dos materiais, do processo de lançamento da minha próxima música. Eu comentei com vocês no primeiro vídeo, né, no vídeo anterior que vocês podem estar conferindo aqui em cima, que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como eu faço, desde a gravação, da mixagem, da postagem, da criação das artes, dos materiais, enfim. A minha ideia é finalizar isso aqui que eu já comecei, que eu já fiz a primeira parte, né? E agora estou fazendo a parte de lançamento. Minha ideia depois é gravar uma música nova, começar do zero e aí sim postar toda segunda, eu estou planejando. Vamos ver. Até se vocês quiserem comentar aqui o dia que é mais legal para postar, me ajuda a saber quando fica melhor para vocês assistirem, né? Então, dando sequência no vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo os materiais que eu vou postar em si. No outro eu fiz a capa do álbum, né? Agora é o material de divulgação, material que eu vou postar a música e vou tentar divulgar ela nas redes sociais. Então, uma estratégia que eu gosto de usar é a criação dos AMVs, né, que são aqueles vídeos, aqueles montados de cenas do anime, de alguma batalha que é mais famosa assim, no anime, de alguma coisa que foi interessante que aconteceu, e tem a minha música de fundo, né. Eu poderia estar fazendo covers, que nem eu fazia antigamente, né, como fazia no início do canal, mas ao longo do tempo eu fui estudando e fui vendo a reação das pessoas, né, e o cover ele acaba atraindo pessoas que curtem o assunto mais da guitarra em si, né, músicos, mais esse nicho de gente, de pessoas, né. Eu poderia continuar fazendo isso, mas a minha ideia é atrair pessoas que gostam do anime em si, e por gostarem do anime, gostam por consequência da música também, e acabam vindo nesse processo a conhecer o que eu faço aqui no YouTube, né, o que eu faço que é tocar guitarra e trabalhar com produção, né, audiovisual. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Aí hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para criar esses AMVs, esses vídeos, né? Para quem não conhece, né? É um apanhado de várias cenas que nem eu falei, para a gente postar nas redes sociais e marcar a nossa música. Isso também é uma coisa legal, porque eu vou estar fazendo aqui uma versão na horizontal e uma na vertical, para poder usar em todas as plataformas. Aí tanto no YouTube, quanto no Instagram, TikTok, eu vi agora que até o WhatsApp tu consegue marcar uma música, né? Eu marco a minha música, eu boto ali que a música que tá naquele material é minha, e o que gerar ali de receita acaba entrando para mim através do RPM. O YouTube tem um programa de parceiros, mas, que nem eu falei, TikTok, Instagram, eles têm um sistema de que eles pagam o produtor da música, né, o criador daquela música, porque os usuários eles estão pegando músicas de terceiros, digamos assim, né. Então, tipo, tu vai fazer uma publicação no Instagram, tu acaba pegando a música de outra pessoa e põe numa publicação tua. Aí, essa ligação, o Instagram acaba sendo forçado, né, a pagar o criador daquela música, daquele fonograma. Assim como funciona no Spotify, né? Eles vendem uma assinatura de algo expondo produtos de artistas, de músicos terceiros, né? Então eles têm que dar uma comissão para essa audição, né? E aí o que eu faço é meio que obrigar o Instagram a usar a minha música para me propagar eu mesmo, né? Eu faço a publicação do post e marco a minha própria música. Então eu tô criando conteúdo e usando a minha música para marcar, e o que o Instagram gerar de receita para ele em anúncio entra para mim. No YouTube é diferente, no YouTube tem que primeiro entrar no programa de parceiros e ele te paga, né? Exceto pelos Shorts. Os Shorts funcionam também que nem o TikTok e o Instagram. E por que isso é importante? Porque é uma forma de eu conseguir monetizar também todo esse processo, né? Todo esse hobby, digamos assim, né? Fazer um hobby que não seja totalmente de graça, que entre alguma coisa de volta, né? Show de bola! Então, eu procurei aqui no YouTube algumas montagens, assim, que outras pessoas já fizeram, de dois momentos importantes no anime, que era a luta entre o Jaden e o Crawler, e o Jaden e o Zane, né? São dois personagens aí bem legais. Um usa aquelas máquinas antigas, né? E o outro usa o Cyber Dragon. Então eu vou estar fazendo dois vídeos desses dois momentos, dois AMVs voltados para essas coisas. Então o que eu faço? Primeiro eu vou dar uma olhada no vídeo inteiro, passar aqui e ver as cenas que são interessantes. Então eu começo a edição fazendo esse tipo de coisa, é literalmente passar cena a cena para ver o que é legal, né? Então eu vou tentar botar eles dentro desse espaço aqui, que é o tempo mais ou menos da música, e faço o vídeo completo. A partir disso aqui eu pego todo o material que eu fiz na horizontal e converto para vertical. Então vou dar uma olhada aqui nas cenas.
Maravilha, então vocês puderam ver aí que não teve até muito corte. Esse primeiro vídeo era bem curtinho, já estava quase no tempo que eu queria. Era um vídeo que tinha a batalha resumida, né? E aí eu aproveitei para fazer essa edição. Então eu cortei ali mais ou menos as partes que eles ficavam falando, repetindo, deixei mais a parte da ação. Uma coisa que tem que cuidar aqui para a questão de direitos autorais, até por isso que eu pego vídeos já de batalhas editadas, é que não dá para deixar muito tempo contínuo uma mesma cena, né? Sempre tem que estar fazendo algum corte, alguma coisa do gênero, para não pegar o direito autoral da imagem também, né? A imagem do vídeo. Inclusive aqui eu vou ter que, depois de editado, eu vou ter que dar uma olhada, botar no meu canal ali e ver se o YouTube vai identificar alguma cena por direito autoral. Aí eu vou ter que dar uma olhada em qual trecho que deu direito autoral, voltar aqui para edição, cortar fora e aí subir de novo para ver se resolve, né? Então, todos os processos aqui, por se tratar de uma obra de um terceiro que a gente está tentando usar, fazer um remix, digamos assim, né? Uma outra visão da coisa, né? A gente tem que estar cuidando dessa questão do direito autoral até onde é que é o nosso limite, né? Um limite que a gente pode ir sem dar nenhum problema nessa questão. Eu vou editar o próximo aqui, agora essa batalha aqui é muito mais longa, né? Talvez eu tenha um pouco mais de trabalho para cortar, mas vou dar uma olhada aqui. E é isso aí, finalizei então os dois vídeos aqui, fiz as duas batalhas. Esse aqui deu um trabalhinho mais para dar uma resumida, que ela era bem mais longa, tinha um monte de invocação aqui acontecendo, né? Uma batalha bem legal até de olhar no anime. Eu ainda vou inserir mais uma coisa aqui para lembrar a galera da música, de conferir a música nos streamings, né? Eu tenho um template aqui que eu vou estar inserindo. Então tá aí, joguei aqui o arquivo com a divulgação da música, né? Ele vai aparecer aqui ao longo do vídeo essa animaçãozinha aqui para comentar, né? Que tem a música, para a pessoa procurar no link da descrição. Vou jogar aqui no meio aqui também, só para dar uma reforçada. Vou botar um pouco antes aqui para não pegar ali para não pegar os pontos de ataque, né? Show de bola. E aí aqui no final eu dou uma tela final só para ver os próximos vídeos, né? E também reforçar. Aí aqui no final eu faço o que? Eu pego a música, repito ela, não assim, né? Repito ela e dou uma diminuída valendo aqui só para ficar no fundinho, para não ficar em silêncio nessa parte aqui, né? Que eu vou só testar. Maravilha. Aí no outro eu faço a mesma coisa, então. Copio aqui os dois, jogo aqui também. Eu vou botar mais ou menos aqui também. E aqui no início e no final. Só dar uma olhada se não passa nada por cima, né? Isso aqui fica aquele lance meio que MTV, né? Quem viveu a época da MTV ficava esperando as músicas tocar pra ver o nome dela numa TV e tal. Sei que no YouTube tem, mas tipo, é mais uma lembrança de que tu pode escutar, salvar na tua playlist no teu Spotify, né? Beleza. Então tá aí finalizado os dois AMV aqui pro canal. Vocês podem ver, tipo, cara, eu não usei nenhuma transição mirabolante, nem algo do gênero, porque a ideia aqui é ser prático e ter um material eficaz que vai dar visualização, que vai dar retorno financeiro de certa forma. Claro que é um valor bem pequeno, até
posso mostrar para vocês quanto que dá num próximo vídeo ali que eu for fazer a postagem na OneRPM, né? E comprei o papel, né? Eu fiz a edição aqui bem rápida. Eu ainda vou fazer agora a edição de todo ele, numa versão na vertical de até 1 minuto e meio, para fazer mais 4 postagens nas plataformas de vídeos curtos, né? Então eu faço essa edição para ter mais material e ter mais postagens, para ter visualizações e por aí em diante gerar mais conteúdo, né? Então eu vou editar aqui rapidão para mostrar para vocês. Então aqui para os vídeos curtos, no dia do lançamento, eu faço primeiro essa publicação aqui, que é só um banner dizendo que saiu, né? Get your game on, né? Para avisar a galera que, tipo assim, ó, link na bio, venha conferir, escute nos streamings, que lá saiu primeiro. Lá você pode salvar para playlist, coisa para tentar engajar as pessoas dessa forma. Até no dia que for lançar, espero vocês lá para conferir também, para estar escutando a música. Aí eu faço esse banner aqui, bem simplesão, para falar, né? Eu lanço em todas as plataformas, tudo para jogar as pessoas para lá, para os links do Spotify, para o YouTube, para o iTunes, enfim, na plataforma que a pessoa costuma usar. E aí depois disso aqui, eu começo então a fazer a publicação meio que simultânea dos vídeos aqui do YouTube e dos vídeos curtos, né? Então eu faço o lançamento meio que assim, vou postando um a cada 2 dias, outros um por semana. Geralmente no YouTube eu boto um por semana e nos curtos eu boto 2 por semana, enfim. Eu vejo assim, dependendo do retorno das visualizações das pessoas, né? Então vou abrir aqui um novo projeto e vou estar fazendo a edição na vertical. Voltando aqui para o projeto na vertical, eu já dei uma editada nos 2 vídeos. Não muda muita coisa do outro projeto, os cortes são os mesmos, eu só reposiciono aqui, né, para aparecer o interessante na tela vertical. Eu não gosto muito de usar aquele black bar fill ou coisas assim que fica no fundo o mesmo vídeo desfocado rolando. A plataforma exige que seja na vertical, então eu entrego o vídeo na vertical. Eu acho que fica mais bonito para a pessoa quando ela recebe na timeline e tem mais chance dela parar para assistir, né? Então eu peguei o vídeo inteiro e botei ele na vertical para otimizar. A última coisa que vai faltar então é eu adicionar aqui no vídeo essa tela final, né? Eu boto geralmente aqui, que eu vou jogar um chroma key nela para retirar o fundo. Vou dar uma mexida aqui nos parâmetros, né? Mexer um pouquinho aqui para não ficar tão transparente. Eu vou botar aqui uma sombra, shadow, para também dar uma distanciada do fundo. Aqui eu geralmente faço padrão, quem já viu minhas outras postagens, eu sempre boto esses cardzinhos no fim. Essa arte também eu desenvolvi ela no Canva, né? Uma animação de entrada aqui, só para dar um charmezinho. E é isso aí, valeu, falou. Como eu disse, bem otimizado, bem fácil para não ocupar muito tempo editando, né? E a gente conseguir entregar cada vez mais coisas. Vou pegar a mesma arte, vou botar no final do outro vídeo, jogar aqui no fim e acabou, né? Final do outro vídeo também aqui. E aí temos os nossos 2 MVs prontos, tanto na vertical quanto na horizontal. Esse vídeo aqui, inclusive, eu renderizo ele sem áudio, porque eu vou botar o áudio na plataforma mesmo, quando eu for postar no Instagram, no TikTok, no Shorts. Como eu comentei, eu vi também que o status agora também tem essa função. Eu vou marcar a música ali, e aí as visualizações que derem, tem como a OneRPM tá recolhendo os rendimentos que forem ter naquelas visualizações naquelas plataformas. Então o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, mostrar para vocês todo esse processo de produção audiovisual, dos materiais de divulgação, e no próximo vídeo a gente vai para o momento então de fazer a postagem na OneRPM. Espero vocês na semana que vem, se inscreve aqui no canal, comenta o que tu achou, o que tu ficou com uma dúvida, o que tu acha interessante agregar, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!